tem chamado mais atenção aqui no Science Days é o do DCTA, porque ele tem apresentado diversas atrações que tem mostrado a ciência na prática. Eu estou aqui com o Capitão Esmeraldino, prazer ter você aqui. Prazer. Para começar, você pode explicar um pouco o que é o DCTA? Porque geralmente quando a gente chega aqui com uma sigla, as pessoas até se assustam porque elas não entendem o que é. O DCTA começou, né, a sigla era CTA, era o Centro Técnico de Aeronáutica. Depois passou a significar Centro Técnico Aeroespacial e atualmente é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Muito interessante. Você pode contar um pouco sobre como foi a sua carreira até chegar no DCTA? Como surgiu a ideia de chegar no DCTA? Na realidade, né, como eu sou militar de carreira agora na reserva, né, eu comecei minha carreira em Manaus, na base aérea de Manaus. Depois eu fiquei um tempo na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, e depois eu fui para o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Belo Horizonte. De Você lá, já rodou o Brasil inteiro já. Quase isso, né? Mas de lá eu vim designado, né, para o DCTA após eu ter prestado concurso para oficial. Na realidade eu era sargento, suboficial, né? Fiz carreira como sargento e fui promovido a suboficial. Depois, quando eu fiz concurso para oficial, uma das vagas era aqui no DCTA. Você falou que você está na reserva. Você pode explicar o que é um militar estar na reserva e qual é o seu trabalho atualmente? Eu fui para a reserva em 2018, né? Depois de 35 anos de serviço à Força Aérea Brasileira. Aí o militar na reserva é como se ele estivesse aposentado, equivalente à aposentadoria. O DCTA precisou dos meus serviços e aí eles me convidaram a trabalhar prestando serviço, né? A gente chama de tarefa por tempo certo, como se fosse uma espécie de contrato, logicamente voluntário, tá? O trabalho é voluntário, para que eu pudesse trabalhar no Memorial Aeroespacial Brasileiro. Ah, interessante. Você pode contar um pouco sobre como é o dia a dia no Memorial Aeroespacial, já que você citou? Como o departamento, o DCTA, ele é fechado à visitação, o campus é fechado à visitação, obviamente, por conta da pesquisa, né, inovação tecnológica, então alguns projetos precisam ser desenvolvidos em sigilos, absoluto sigilo, principalmente aqueles para evitar espionagem industrial e aqueles ligados à tecnologia de defesa. Então, já em 2004, foi idealizada a criação de um espaço, né, que é o MAB, o Memorial Espacial Brasileiro, para que as pessoas pudessem visitar, aberto ao público, e as pessoas lá podem visitar e conhecer um pouco da história do desenvolvimento da ciência e tecnologia desenvolvido ali dentro do campo do DCTA durante o tempo, ou seja, desde a criação do DCTA. Muito interessante. Você pode dar uma explicação do que vocês estão expondo aqui no Science Days? Sim, no stand do DCTA nós temos o Laboratório Interativo de Ciências, que ele traz na prática alguns princípios da física. Isso aí visa realmente a gente poder estimular nos nossos visitantes, principalmente os mais jovens, os escolares, né, o interesse pelo estudo da ciência e tecnologia. Então nós temos a alavanca de Arquimedes, né, nós temos ali, mostra muito bem o princípio da alavanca, não é? Nós temos também um simulador de hidrelétrica que transforma o trabalho muscular em energia elétrica. Nós temos um simulador de túnel de vento, que aí o visitante pode observar como as correntes de ar se comportam, né? Que elas passando pela fuselagem da aeronave. Nós temos então uma miniatura do Bandeirante que foi projetada para ser usada dentro do túnel de vento. Logicamente que numa escala muito menor, o visitante tem condição de observar ali como é que funciona ali mais ou menos o túnel de vento. Nós temos também o Girotech. O Girotech, né, pode até parecer um brinquedo, mas o Girotech é um aparelho utilizado para treinamento de pilotos. Ali ele tem a ação da força G, o senso de desorientação por mudança do horizonte, né, e até para astronautas, né, o senso de microgravidade, sem precisar ele entrar num avião para poder fazer aquele treinamento que é muito conhecido, o pessoal vê nos documentários, né, que o avião mergulha e o pessoal sente aquele senso de microgravidade. O Girotech, ele é muito mais barato colocar o piloto ali e ele poder começar esse treinamento ali no Girotech. Qual a sensação
sensação que você tem quando você vê, por exemplo, crianças pequenas ficando maravilhadas com as ações da ciência? É muito gratificante. Como militar, né, muito tempo me dedicando ao Brasil e à Força Aérea Brasileira, eu vejo assim essa oportunidade, né, única. Eu falo uma oportunidade única do jovem, de todas as faixas etárias, né, de todos os espectros da nossa sociedade, ter a oportunidade de estar muito perto ali do desenvolvimento de ciência e tecnologia, respirar realmente esse ambiente de pesquisa, esse ambiente de inovação, esse ambiente de revolução tecnológica. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado.